Amados, antes da gente participar da ceia, antes da gente participar desse momento tão importante e precioso na presença do Senhor, eu queria compartilhar algo com você. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1. No capítulo 1 de Neemias, Antigo Testamento, fica depois de Gênesis, tá? E antes de Apocalipse. Fica bem facinho de você achar aí. Neemias capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 4. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ou as mães grávidas aí já está pegando esses nomes aí disponíveis, hein, gente? No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Verso 4. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, o nosso Deus. Só para você se contextualizar um pouquinho do que está acontecendo, com a morte de Salomão, o reino de Israel é dividido em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte teve 18 reis, entre 8 dinastias, e nenhum dos reis do reino do norte buscaram a Deus. Nenhum deles buscou a Deus. O reino do sul teve 20 reis, mas todos da mesma dinastia, descendentes de Davi. E esses reis, alguns buscavam a Deus, outros não. Uns buscavam, outros não. E então, o que foi que aconteceu? Por volta de mais ou menos o ano 586 a.C., o povo do reino do sul é levado cativo para a Babilônia. Eles são levados para o cativeiro, para a Babilônia. Tempos depois, o Império Babilônico cai, os medo-persas assumem, e a maneira como os medo-persas lidavam com os escravos era diferente. E então, os reis, Ciro, na verdade, determinou a volta dos cativos. E o povo volta em 3 etapas para Jerusalém. Parte com Zorobabel, parte com Esdras e parte com Neemias. O povo volta para Jerusalém, mas quando chega lá, a cidade está completamente destruída. E eu quero compartilhar um pouquinho com você nessa manhã sobre isso. Porque quando Neemias recebe o relatório, como estava, a gente leu no capítulo 1, do 1 ao 4, diz que ele ficou tão entristecido que ele chorou por vários dias. E começou a buscar a Deus. E queridos, nessa manhã eu quero pregar um pouquinho, eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da sua casa, da sua família. Porque eu acredito que da mesma maneira como Neemias foi tomando alguns posicionamentos, eu creio que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, devemos tomar alguns posicionamentos em relação à nossa casa e à nossa família. Aqui diz que no capítulo 2, você não precisa abrir, dá para projetar aí, né? Capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz que no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, Neemias era copeiro do rei. Levei ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Veja bem, Neemias era cativo, hein? Escravo. Mas na presença do rei dele, lá na época que ele era escravo, ele nunca tinha parecido triste antes, né? E quantas vezes nós vamos entristecidos por nosso trabalho, né, gente, com o nosso patrão, né, não? Mas enfim, não quero falar sobre isso nesta manhã. Então, o rei olhou para Neemias, olhou para ele e falou assim: o que está acontecendo com você? Você está triste e a sua tristeza não é de enfermidade. O que está acontecendo com você? E a resposta de Neemias foi: como eu poderia não estar triste
Se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Queridos, eu sei que eu entendo, Deus tem um propósito para nós, como pessoa, como indivíduo. A obra de Deus ela é particular, ela é individual. Deus trabalha conosco, não por atacado. Deus não tem um comportamento de trabalhar conosco no atacado, muito pelo contrário. A obra de Deus conosco, ela é particular, ela é individual. Ninguém aqui vai para o céu agarrado na perna de ninguém. Sua mulher vai e você fica. Seu marido vai e você fica. Mas, apesar de Deus não trabalhar no atacado, Deus tem um propósito com as famílias. Deus, quando foi estabelecer o seu reino na terra, Ele começou com uma família. Na verdade, Deus sempre trabalhou através das famílias. Quando Deus estabelece o seu reino, Ele colocou no início da humanidade, Adão e Eva. Depois, Adão e Eva fracassam, o pecado entra. Novamente Deus, então, lá no dilúvio, acaba com a humanidade, mas Deus resgata e preserva uma família. Depois a coisa não deu certo, não funcionou. Deus então chama um homem e uma mulher, na verdade um homem que sai da casa de seu pai Abraão e fala: através da sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então você vai vendo pela palavra que Deus tem um comprometimento, Deus tem um compromisso. Família nasceu no coração de Deus. E eu quero pegar um pouco dessa história de Neemias hoje e trazer isso para mim e para você, porque nós vivemos dias onde as famílias estão sendo massacradas, vivemos dias onde o projeto da família, o padrão familiar, o modelo bíblico de família está sendo cada vez mais destruído. E Neemias, escravo, copeiro, cativo, recebe a notícia de como se encontrava. E eu quero caminhar com você nessa manhã, porque aqui a gente vê algumas atitudes em Neemias, que eu creio que Deus quer despertar o meu e o seu coração nessa manhã, a respeito dessas atitudes. Primeira coisa, quando Neemias recebe a notícia de como estava, diz a Bíblia que ele ficou entristecido. Ele chorou por alguns dias, ele jejuou e ele orou ao Senhor. Sabe, irmãos, e quantas vezes eu, você, nós, às vezes vemos a condição pela qual o nosso casamento está, os nossos filhos estão, a nossa vida financeira está dentro de casa, o nosso sacerdócio dentro de casa está, e isso não gera em mim nenhuma atitude. Eu quero dizer para você que um dos maiores enganos que está sendo plantado na mentalidade das pessoas é assim, gente, o mundo mudou. Não tem jeito. As coisas evoluíram. Deixa eu falar uma coisa para você. Princípio é princípio, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Princípio de Deus não se muda. Os tempos modernizaram, mas os princípios não modernizam. Aquilo que era verdade continua sendo verdade e será verdade para sempre. Então nós precisamos entender que quando a gente se depara com alguma atitude, com alguma situação, a primeira coisa que tem que acontecer dentro de nós é um inconformismo. Neemias ficou entristecido, ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele se posicionou, ele foi falar com o Senhor, e aquela situação gerou em Neemias uma oportunidade. Precisa você entender algo. Neemias se coloca diante do rei, abatido, entristecido. O rei olha para ele e fala: cara, o que está acontecendo? Cara, que foi legal o cara, né? O que está acontecendo? Você está triste, e o seu semblante não é de quem está doente. E ele diz assim: como eu poderia estar alegre, se o lugar que os meus pais, que os nossos pais, que os nossos antepassados estão sepultados, foi totalmente destruído e as suas portas estão queimadas. Eu quero te falar algo nessa manhã, meu querido. Não se conforme.
Não aceite, porque o inconformismo de Neemias gerou para ele uma oportunidade. E então o imperador, o rei, olha para ele e diz assim: o que você quer fazer? Neemias então pede, mas ele não pediu o que veio à cabeça. O rei falou para ele: fala o que você quer, o que você quer fazer? Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: então orou ao Deus dos céus. Neemias não fez o que veio na cabeça dele. Neemias foi buscar instrução da parte do Senhor. Neemias foi buscar da parte de Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Esse inconformismo dentro do meu coração não é simplesmente para eu ficar chateado. Alguma coisa tem que ser feita. Deixa eu te falar uma coisa: você está inconformado com alguma coisa aqui dentro? Você é a resposta disso. Você está inconformado com algo na sua casa? Você é a resposta disso. Mas não faça o que venha na sua cabeça. Busque instrução da parte de Deus. Neemias orou ao Senhor, falou com Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Então ele pede para o rei: se for agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Isso para mim, irmãos, é tão forte. Sabe por quê? Porque Neemias estava dizendo: olha, eu preciso restaurar o lugar onde meus pais estão enterrados. Eu preciso voltar aos princípios da origem. Eu preciso voltar lá atrás, aquilo que os meus pais, aquilo que os nossos pais nos contaram a respeito de Deus, aquilo que nossos pais nos falaram a respeito da vida, os princípios que os nossos pais nos deram. Nós temos que voltar àquelas origens. Neemias estava dizendo: olha, meus pais estão enterrados lá, eu não posso deixar ficar daquele jeito. Se o Senhor me permitir, eu vou lá e eu quero restaurar. Lugar dos pais enterrados fala dos princípios. Deixa eu falar uma coisa para você: nós não seremos uma geração nova, cheia do mover de Deus, se desprezarmos a velha geração. Nós não seremos o povo que traz o avivamento, se desprezarmos quem pagou o preço lá atrás. Nós não seremos o povo que vai trazer a glória de Deus, se olharmos para trás e estamos ouvindo e vendo muito isso, né? Sabe de nada. Deixa eu falar uma coisa para você: tem muito pregador, teólogo de internet, fez um curso de YouTube de 2 horas, falando coisas para você que está completamente fora da Bíblia. Não estou aqui dizendo para você que quem tem 20 e poucos anos de idade não possa ter revelação de Deus, não é isso. Mas nós não podemos desprezar os grandes homens e as mulheres que lá atrás, homens experientes, sábios, experimentados em Deus. Tem gente com 20 e poucos anos de idade aí falando para você coisa que não está na Bíblia. Tem muita gente cantando coisa por aí que não está na Bíblia. A nossa casa tem que ser um lugar de princípio. Deixa eu falar uma coisa para vocês: eu cresci numa casa que a gente chegava no lugar, estou falando que você tem que fazer isso, só quero falar a respeito de princípios, né? Meus filhos não foram criados assim, mas eu chegava na casa, aonde chegava lá estava a família toda, o tio, os primos, a avó, e a gente chegava lá assim: benção avó, benção avô, benção tio, benção tio, benção tia, benção tio, benção tia, benção tio, benção tio. Irmão, se tivesse 30, eram os 30. Benção tio, benção tia, benção tio, benção tia, benção tio. Você entende? Meus filhos não foram criados assim. Minha mãe um dia falou assim: nossa, seus filhos não falam benção para mim. Eu falei: mãe, meus filhos já são abençoados, abençoa eles lá, mãe. Mas o que eu quero te dizer com isso? A gente foi desprezando as coisas que foram nos ensinadas. Quem é que cresceu sem comer leite com manga? Eu não podia comer leite com manga de jeito nenhum. Se eu comesse leite com manga, minha mãe ficava doida dentro de casa. Vai morrer, menino! Leite com manga faz mal, não pode? Nem tudo que era ensinado lá atrás estava certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos: nós estamos nos perdendo ao longo dos princípios. Nossos filhos hoje às vezes fazem o que querem dentro de casa, e a gente fica calado e diz assim: ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo.
não é o que a Bíblia diz, não é o que a palavra nos ensina. A palavra diz: instrua o seu filho no caminho em que deve andar. Sabe, amados, nós precisamos entender. Falar dos antepassados é falar de princípios, é falar de valores. Às vezes a nossa casa, os filhos hoje não respeitam mais os pais. Os pais hoje não respeitam mais os filhos. Às vezes, hoje, você chega em casa, tem 4 televisões, um em cada ambiente. Está todo mundo comendo com um prato na frente da televisão. Como é que nós vamos trazer o reino de Deus para um lugar desse, irmãos? A gente não senta à mesa para conversar. A gente não senta, não temos tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu tempo não pode te roubar o seu bem mais precioso, que é a sua casa, a sua família. O seu bem mais precioso não é o dinheiro que você está juntando, é a sua casa, são os seus filhos. E em nome de ajudarmos os nossos filhos, nós estamos perdendo aquilo que é mais importante. Às vezes nós achamos que pagar uma boa escola, aqui não tem isso, né? Estou usando o exemplo do Brasil, né? Mas às vezes nós pensamos: vou pagar uma boa escola, vou encher meu filho de brinquedo, de roupa, está tudo resolvido. Não está não, meu querido. O seu filho não quer presente, seu filho quer o pai. Ele não quer presente, ele quer o pai. É isso que está destruindo as nossas famílias hoje. Então Neemias, tomado por inconformismo, ele chegou, ele viu, ele não ficou quieto, ele não ficou conformado. Não tem jeito. Irmão, vocês imaginam, o cara era escravo, copeiro do rei. Eu imagino que o copeiro do rei não estava na pior classe de escravo, estava bem. Ele tinha acesso ao palácio, ele tinha acesso à presença do rei, ele estava lá comendo, sendo sustentado pelo reino. Talvez se fosse eu pensaria: gente, acabou, não tem jeito mais não, aquilo lá, já era. Mas Neemias não, ele foi tomado por inconformismo, ele falou: não posso aceitar uma coisa dessa. São os nossos antepassados, é a promessa de Deus para nós. Qual é a promessa de Deus para a sua casa? Não se esqueça dessa promessa, meu querido. Olha para ela e diga: é a promessa de Deus para a minha casa. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com esse casamento desse jeito. Eu não me conformo com meu filho desse jeito. Eu não me conformo de ser o marido que eu sou. Eu não me conformo de ser a esposa que eu sou. Eu não me conformo de ser a pessoa que eu sou. Isso tem que gerar em você uma atitude. Tem que gerar em você, para quem? Para pastor ver? De modo algum, para com Deus. Neemias foi falar com o Senhor. Então Neemias pega o seu grupo e vai então para Jerusalém fazer a restauração. Neemias capítulo 2, de 11 a 18. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado para ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse pela cidade. Não levava nenhum outro animal além daquele com que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, o tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso subi o vale de noite examinando o muro. Ou seja, irmãos, ele começa a descrever: eu fui tomar conhecimento da realidade. Deixa eu te falar uma coisa. Tome conhecimento da realidade de como está a sua casa. Saiba como está o seu casamento, saiba como estão os seus filhos, saiba como é que está a sua esposa, saiba como é que está o seu cônjuge. Amado, deixa eu falar uma coisa para você: nós não podemos viver um estado de negação, isso não é fé. Estado de negação não é fé, não é dizer assim, olhar e falar: não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Encare a realidade e diga: está sim, mas o meu Deus vai mudar isso. Há uma diferença nisso, irmãos. E às vezes nós entramos num estado de negação. A gente entra num estado tipo assim: não quero nem pensar nisso. Não quero nem pensar nisso. A gente vai negando e a coisa só vai o quê? Complicando. Só vai complicando. O velho ditado brasileiro: não empurre com a barriga. Encare.
Neemias foi encarar, ele foi ver a real situação, ele deu volta, ele foi ver como é que estava o muro, como é que estavam as portas, ele foi verificar em que estado estava a cidade. Maridos, deixa eu falar uma coisa para você, procure saber como é que está a sua casa. Homens, não terceirizem as coisas para as mulheres. Vivemos uma geração de Jezabel tomando conta. Se tem Jezabel, é porque está cheio de Acabe. Então Neemias disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Verso 17: Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Mas ele não falou só aí. Ele falou: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Vamos reconstruir para que não fiquemos mais nessa situação de humilhação. E a Bíblia diz que eles se posicionam. E no momento em que eles se posicionam, todo mundo começa a bater palma para eles. Foi isso? Não. No momento em que ele se posicionou, a resistência começou a acontecer. Quando, porém, Sambalá, o horonita, verso 19, estou lendo agora, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? O que é isso que vocês estão fazendo, gente? Vocês não estão vendo que agora é assim no mundo? O que é isso que vocês estão fazendo, gente? Não é assim mais que se educa filho. Agora se educa filho é assim. Vocês estão entendendo, irmãos? A estratégia não mudou, é a mesma. Só muda os personagens. O que vocês estão fazendo, gente? Para com isso. Agora você pode casar quantas vezes você quiser. Com quem você quiser. É assim? Não. E no capítulo 3 de Neemias, eles começam a restaurar as portas. As portas que haviam sido queimadas pelo povo. Portas falam de passagem, tanto do que entra, como do que sai. Eu estou bonzinho essa manhã, hein, gente? Se eu te perguntar uma coisa, como é que estão as suas portas? O que está entrando na sua vida e o que está saindo da sua vida? Lucas capítulo 6, verso 45 diz que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas por onde que entrou? Pelas portas. Outro dia uma pessoa perguntou para mim. Não foi aqui não, foi no Brasil. Qual o problema de eu beber? Falei, problema nenhum. A Bíblia não diz que é pecado beber. Eu não posso chamar de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado. Não há nenhum problema nisso. Mas seu filho de 3 anos, vendo você beber, ele vai saber que você está bebendo só socialmente? Ou ele vai ser influenciado por aquilo que ele está vendo, e amanhã, o seu filho, vendo você beber, e quando ele começar a enredar para o alcoolismo, você falar, meu filho está errado, sabe o que ele vai falar para você? Você bebeu a vida toda, eu te vi beber o tempo inteiro, o que você estava falando para mim? Então, o problema não é o pecado. Melhor dizendo, o pecado não é a bebida. Beber não é pecado. Eu quero que você imagine, se você for na minha casa aqui. Estão convidados para ir na minha casa. Chega na minha casa, você fala assim, o Leandro chega lá em casa, Leandro, vamos tomar um café, vamos. Daí eu estou com sede, cara, vai lá. Abre a geladeira aí, está aí dentro da geladeira. Aí o Leandro abre, dentro da minha geladeira, tem lá. Dá aquela olhada, fala assim, gente, o pastor é moderno pra caramba.
Olha, eu nem sei não de bebida aqui, não sei de nada aqui, mas vou falar do Brasil, né? Tem lá uma Brahma, tem uma Antártica dentro da minha geladeira. E aí o Leandro vem falar comigo. Aí, pastor, você não venha julgar minha liberdade. Eu sou livre. É? Sou livre? Está amarrado, tá? Mas o Leandro é um ex-alcoólatra. Eu sou livre. Mas ele é um ex-alcoólatra. Cara, o meu pastor que estava lá pregando, tem cerveja em casa? Não, então eu também vou ter. Posso. Ele põe. Aí ele pega uma. Daquela uma, ele não para nunca mais. Eu vou carregar sobre os meus ombros alguém que estava caminhando com Jesus. E por causa do meu exemplo, por causa do meu modelo, o cara caiu. Então o pecado não é o beber, mas fazer o cara cair é pecado. Então, a gente não pode relativizar as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não estou aqui em nenhum momento apontando dedo para ninguém aqui. Eu estou aqui para dizer para você, Deus tem o céu para sua casa. Deus tem um lugar de delícias para sua casa. Minha casa é perfeita? De modo algum. Estou nessa palavra também, irmãos. Tem dia que dá vontade de bater, tem dia que dá vontade de tocar fogo em tudo, não é, André? Irmãos, o dia que eu levanto com mania de limpeza, só a graça do Senhor sobre a minha mulher e meus filhos, porque eu passo o dedo em tudo, eu vou passando o dedo em tudo, eu falo, santo Deus, o sangue de Jesus tem poder, que eu vou vendo aquelas garrafas de água mineral debaixo da cama, eu quero chutar a cama, porque misericórdia, o que é aquilo? Então, a minha casa é perfeita? De modo algum, de modo algum. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, Deus tem um lugar de delícia para nós na nossa casa. A nossa casa não pode ser aquele lugar que eu penso assim, Jesus, eu vou para casa. Não vou. Não vou. Um dia eu estava conversando com um rapaz. Faz um tempo isso. Eu estava preocupado com ele. Casado, simpático, boa pinta. E a mulher daquele jeito. Mas um dia eu fiquei preocupado com ele, porque ele trabalha no meio de outras pessoas, trabalha com mulheres bonitas, e um dia veio um incômodo no meu coração. Eu preciso conversar com ele. Eu chamei ele para conversar. Falei, cara, estou preocupado por isso, por isso, por isso. Ele falou, pastor, eu preciso confessar uma coisa para você. Não aconteceu nada. Mas o demônio tem colocado muitas oportunidades para mim, mas sabe o que é pior? Não é as oportunidades que eu vejo lá fora, é quando eu chego em casa, é que eu vejo aquele demônio dentro da minha casa. Mulheres que estão empurrando o marido às vezes, entregando de graça, porque está faltando sabedoria. Homens omissos, pais irresponsáveis. Irmão, não estou falando de você, eu estou falando da realidade das famílias, de um modo geral. Mas essa não é a vontade de Deus para nós, irmãos. Irmãos, Deus tem um lugar para nós. No meio dessa geração toda corrompida, de uma geração toda destruída, alguém vai poder olhar para a sua casa e vai dizer, ainda existe família, ainda existe princípios, ainda existe um lugar de paz, ainda existe um lugar de transformação. Irmãos, as pessoas precisam olhar para a minha casa, para a sua casa e ver Jesus nela, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, essa palavra que não é para trazer peso, nós vamos participar da ceia. Jesus nos libertou exatamente para isso, para nos dar a oportunidade de trazer o céu para a nossa casa, de sermos portadores do céu dentro da nossa família. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando eles começaram a restaurar os muros e as portas, quando eles começaram a ter êxito, porque eles começaram a restaurar o muro, começou a levantar o muro, foi restaurando as portas, foi restaurando o muro, sabe o que aconteceu? Os ataques começaram a vir. Agora não é mais só reprovação, agora foram ataques. Os inimigos se levantaram, começaram a ridicularizar os judeus na presença dos compatriotas e o poderoso de Samaria. O que esses fracotes judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer de novo o sacrifício? Vão voltar a adorar a Deus de novo? É isso?
Vai levantar, os inimigos começaram a falar assim, esse povo vai começar a fazer proteção ao redor deles de novo, esse povo vai voltar a adorar a Deus, não vai não vamos deixar não. A resistência começou, irão terminar a obra num só dia. E aí, Tobias, o amonita, falou o seguinte, pois que construam, basta que uma raposa suba no muro e ele vai cair de novo. E aí o que acontece? Não sei com você, mas comigo. Porque parece que nos enganaram, prometeram o evangelho para a gente que não tem problema. Prometeram o evangelho para mim, que minha vida só vai dar certo, tudo. Aí quando começa alguma coisa, eu falo, não quero mais esse negócio. Começou a vir os ataques, começaram a vir as resistências, primeira coisa que eles fizeram, não dá tempo de ler tudo, irmãos. Neemias capítulo 4, do 4 ao 5, primeiro, eles oraram. Você não pode fazer nada na sua vida sem a direção de Deus. Nada sem a direção dele. Segunda coisa que eles fizeram, Neemias capítulo 4, versículo 6, eles continuaram a obra, eles não pararam, eles continuaram. Terceiro, quanto mais a obra avançava, mais furiosos ficavam os inimigos. Capítulo 4, do versículo 9, eles não desistiram, porque o inimigo se enfurecia. Capítulo 4, versículo 10 diz, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força, e têm entulho demais ainda para retirar. Nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Irmãos, às vezes até os de dentro vão se levantar, quando a gente se posiciona para restaurar a nossa casa. Às vezes o ataque não vem de fora, às vezes o ataque vem de dentro. E para terminar, Neemias não se intimidou, mas ele teve uma postura mais agressiva ainda, e eu acho essa figura fantástica. Capítulo 4, versículo 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, ele começou a fazer estratégia de guerra. Ele começou a falar, não tenham medo, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aí sabe o que eles começaram a fazer, irmãos? Depois dessa palavra de Neemias, na mão tinha uma pá, e na outra tinha uma espada. Eles começaram a trabalhar, com uma mão eles reconstruíram o muro, com a outra estava armado. Se vier o ataque, eu estou pronto, mas eu não vou parar. Então eu estou trabalhando, mas eu estou pronto para o ataque. Vocês estão entendendo, irmãos? Querido, essa palavra é para despertar o seu coração. Lute por sua casa, lute pela sua família. Seus filhos não vão se perder. Seus filhos não vão se perder, irmãos. Eu vou dizer para você, há profeta na sua casa. Eu vou dizer algo para você, você foi chamado para trazer o reino de Deus para a sua casa, e os seus filhos verão a glória de Deus na sua casa. Posicione-se no Senhor, tenha uma postura. Neemias falou para eles, gente, não desiste não, lute por seus filhos, lute pelas suas filhas, lute pelo seu casamento, lute pela sua casa. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para você, meu querido, lute pela sua casa. Lute pela sua família, não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não olha para os seus filhos e pensa assim, não tem jeito mais. Tem jeito sim, tem jeito sim. Não olha para os seus pais e pensa assim, não tem jeito, é um beberrão mesmo, não tem como, não tem conserto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos ter um posicionamento de fé. Nós precisamos ter uma postura de ousadia. Eu estou vendo, eu não estou negando nada, é o que eu estou vendo, mas o meu Deus é poderoso para agir acima do que eu estou vendo. Isso é fé. Não tenha estado de negação. Não começa a olhar e falar, não é nada disso que eu estou vendo. Não, você está vendo, está lá no sofá, estirado. Mas nós temos que buscar em Deus, para dentro de nós, além daquilo, dizer, Deus é poderoso para mudar até isso que eu estou vendo, porque o poder dele vai sendo aperfeiçoado em nós, dia após dia. E termina dizendo que dessa maneira, prosseguimos o trabalho
com metade dos homens empunhando espadas, desde a manhã até o pôr do sol. Que tipo de geração somos nós? Qual é o nosso posicionamento hoje? Que tipo de geração eu sou? O escritor aos Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Isso fala de uma postura de estar sempre avançando. Sempre. Vai ser fácil? Não. Vai ser tranquilo? De modo algum. Mas a nossa postura tem que ser: eu estou avançando, na mão uma espada, na outra a pá. Eu estou trabalhando, eu estou construindo minha casa, eu estou edificando a minha família, eu estou ministrando nos meus filhos, eu estou ministrando para minha esposa, eu ministro para o meu marido, eu ministro para os meus pais. A gente tem respeito, a gente tem honra, a gente tem comunicação, a gente tem os princípios que regem a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: qual é o padrão de família que a gente tem? É o meu? É a minha família que é o padrão? Não. Não é a minha, não é a sua. Se nós formos entrar no campo de padrão, a gente vai entrar numa eterna discussão. Porque eu posso achar algo certo e você pode achar que é errado. Você pode achar o que é certo e eu vou achar que é errado. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas existe um padrão. O padrão não é o meu, não é o seu. O padrão é a Bíblia, é a palavra. Então, seja alguém que estabelece o padrão de Deus para a sua casa. Seja alguém que estabelece o padrão da palavra do Senhor para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para o seu ministério. Irmãos, quando nós nos posicionamos em obediência à palavra, as coisas começam a se encaixar dentro daquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Posicione-se no Senhor e a sua casa vai receber uma transformação da parte de Deus para a sua família. Você recebe essa palavra nessa manhã? Jesus morreu por isso. Quando Jesus foi ensinar a oração, ele ensinou para a gente: venha a nós o teu reino, seja feita aqui, como ela é feita aí. Então quer dizer que a gente não vai poder, quer dizer, a gente não deve, né? Não vou dizer que não pode, mas a gente não deve viver o que Deus tem para nós só quando a gente estiver no céu. Não. O projeto de Deus é que a gente viva agora o que está acontecendo lá. Como? Como é que isso vai acontecer? O céu vai ser rasgado de alto a baixo e vai descer um fogo na sua casa? É isso que vai acontecer? Não, é através da minha e da sua vida. É através da nossa obediência ao Senhor e aos seus princípios. Isso vai fazer o quê? Isso vai começar a trazer o céu para dentro da minha casa. Isso vai começar a trazer Deus para a situação. Traga Deus para as suas situações. Traga Deus para as suas situações. Jesus morreu por isso. Morreu para que você e eu pudéssemos trazer o céu para a terra. Morreu para que nós pudéssemos juntos, não sozinhos, juntos. O salmista diz que feliz é o homem, bem-aventurado é o homem assentado à mesa. E ele começa a descrever o padrão de felicidade da Bíblia, não apenas com bens. Ele começa a falar: o homem que está sentado à sua mesa, sua esposa, seus filhos, assentado à mesa. Eu poderia aqui passar amanhã citando texto para você, mas eu só quero citar esse salmo que diz que o homem é feliz, bem-aventurado, cheio de felicidade, abençoado, assentado à mesa. Esposa, filhos. Que é isso? Família. Mas não sou casado, não tenho filho. Eu estou falando de família, irmãos. Ali é uma figura da família. Talvez você não tenha filhos. Sou casado, não tenho filhos, não tem problema. Eu estou falando da figura. A bênção do Senhor está na figura da família. Você não é casado, mas você é filho. Você não tem filho, mas é filho. Então, é na figura
da família. Irmãos, eu estou aqui para te dizer nessa manhã, irmãos, o maior projeto de Deus para o homem na terra é a sua família. Primeira coisa que Jesus vai perguntar para mim, quando eu estiver no céu, quando eu chegar lá, Ele não vai perguntar pelo alcance, não vai perguntar pela mil, não vai perguntar pelos CDs que eu gravei, pelos DVDs. Ele vai perguntar: Deima, cadê a Clícis, o Eliseu e o André? O que você fez com a família que eu te dei? Sabe, queridos, é tempo de você se levantar em Deus. Neemias ficou entristecido, mas ele se levantou, ele se posicionou, ele falou: não dá para ficar desse jeito, eu não posso me conformar de ver a casa dos meus pais, onde meus pais estão enterrados, eu não posso me conformar de ver os princípios lá de trás sendo destruídos e eu ficar tipo assim, ok, that's it, o que eu posso fazer? Não. Há uma graça de Deus, há uma graça do Senhor sobre